Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da disciplina de máquinas térmicas. Hoje vou falar sobre energia térmica e calor. Essa aula está dividida em duas partes, então hoje eu vou falar a parte inicial da disciplina, alguns conceitos e as propriedades, talvez as propriedades mais utilizadas aí dentro da área da termodinâmica relacionada às máquinas térmicas. E aí é isso. Vamos aqui dar início. Então, como eu falei, hoje eu vou falar basicamente aqui até o item 4, tá? E esses dois itens ficarão para a próxima aula, tá? Mas hoje eu vou abordar algumas considerações iniciais, falar de temperatura, escala de temperatura, estado da matéria, enfim. Vamos lá. Olha ao seu redor aí agora e tente identificar aí a temperatura que se encontra os objetos da sala, do quarto onde você está. Você consegue aí ter uma ideia mais ou menos de qual é a temperatura? Qual a temperatura que esses itens estão? Antes de responder a essa pergunta, ou de tentar responder a essa pergunta, o que é a temperatura? Eu já falei um pouco disso na aula anterior, né? Já mencionei a respeito da temperatura, mas vamos agora falar um pouquinho mais a respeito disso. Bom, temperatura está associada aí ao grau de agitação das moléculas. A temperatura de uma quantidade de substância vai indicar a quantidade de energia térmica existente nessa substância, nesse sistema. Certo? Por exemplo, você pode ter dois corpos. Deixa eu trocar aqui, pegar a caneta. Caneta. Você pode ter aqui um corpo, vou chamar ele de corpo A, desculpa aí, é porque eu estou desenhando com o mouse, tá? Um corpo A que está a uma temperatura TA, certo? E um corpo B que está aqui a uma temperatura TB. Suponha que eles sejam do mesmo tamanho, tá? Apesar de que eu não desenhei eles do mesmo tamanho aqui, mas suponha que eles sejam do mesmo tamanho, ou seja, tem a mesma massa. E suponha que TA seja maior que TB, ou seja, esse corpo aqui, o corpo A, ele tem uma temperatura maior do que o corpo B. Em outras palavras, eu estou dizendo que a energia térmica dessa matéria do corpo A, ou que esse corpo A apresenta maiores níveis aí de energia térmica do que o corpo B. Então aqui eu já até respondi essa pergunta, né? Em qual dos dois exemplos existe maior quantidade de energia térmica? Ora, ao corpo A, ao primeiro dos corpos, aquele que estava aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, certo? Então o corpo A apresenta maior nível de energia térmica, por quê? Porque ele apresenta maiores níveis de temperatura. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é que a energia térmica ela pode transferir-se de um corpo para outro. Mas quando que isso vai acontecer? Quando existir diferença de temperatura entre eles. Beleza? Agora, energia térmica sendo transferida, ela é chamada de calor. Ou seja, energia térmica em trânsito é chamado de calor. Deixa eu apagar todas as marcas. Não se esqueça disso, eu vou até marcar de outra cor aqui, ó. Até marcar de azul. Energia térmica em trânsito é chamado de calor. Significa que aquela frase que nós usamos muitas vezes em um dia ensolarado, quando nós dizemos que nós estamos com calor, não faz o menor sentido, né? Por quê? Vou desenhar aqui agora dois corpos, o corpo A e aqui um corpo B. Esse corpo vai estar a uma temperatura, esse corpo a uma outra temperatura. Suponha que a temperatura do corpo A seja maior que a temperatura do corpo B. O que vai acontecer? Se eu colocar os dois em contato, vai ocorrer transferência de calor, que é representado pela letra Q, tá? Do corpo A para o corpo B. Bom, antes de ocorrer a transferência, esse corpo A tinha determinada quantidade de energia térmica. Durante
é o processo de transferência, ou seja, quando a energia térmica deixa o corpo A e está em trânsito até o corpo B, eu reconheço como calor. Por isso que essa frase ela está fisicamente errada, né? Nós não temos calor, nós temos uma determinada quantidade de energia térmica. O calor só é reconhecido quando nós o perdemos, tá? Para outro corpo ou para o ambiente. Por isso que nós precisamos tomar cuidado aí com essas nomenclaturas. Bom, o que eu acabei de dizer, né? Mas só aqui mais um exemplo. Dois corpos com diferentes temperaturas, o que vai acontecer se eles forem colocados em contato? Vai ocorrer transferência de energia térmica, transferência de calor de um para o outro, certo? Na aula passada eu falei para vocês a respeito da lei zero da termodinâmica, né? A lei zero da termodinâmica que é importante para o equilíbrio, né? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro sistema, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Só repetindo para ficar claro, não sei se todos conseguiram acompanhar na última aula, mas se você tem um corpo A, um corpo B e um outro corpo, outro objeto aqui, C. Dizer que o corpo A está em equilíbrio com o corpo C, certo? Vou usar outra cor aqui até para isso. Vou usar o azul. E dizer que o corpo B está em equilíbrio com o corpo C, térmico, né? Equilíbrio térmico. Ou seja, o corpo A está em equilíbrio com C e o corpo B está em equilíbrio com C. Significa dizer que, vou usar aqui o roxo, que A está em equilíbrio com B também. Beleza? Só para recapitular aí. Falando agora das escalas de temperatura, é importante a gente saber que as escalas de temperatura elas são construídas a fim de realizar a medição da grandeza da temperatura, né? Para se construir uma escala, é necessário dois pontos fixos, tá? Em seguida, se escolhe um valor para cada um desses dois pontos e, por fim, divide-se toda essa escala, né, todas essas quantidades entre esses dois pontos em intervalos iguais, tá? Então, em geral, as escalas que a gente conhece, são as mais usuais, elas trabalham utilizando o ponto de fusão do gelo e a água em ebulição, certo? Esses dois pontos são utilizados para determinar uma escala termométrica, uma escala de temperatura. As três escalas mais utilizadas, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Sendo que essas duas são ditas escalas relativas e essa aqui é a escala absoluta de Kelvin, tá? Então vamos lá. A primeira escala é a escala de Celsius que ele fez. Ele pegou os dois pontos, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, e associou dois valores, 0 e 100 respectivamente. Pegou os valores intermediários, dividiu em 100 pedaços iguais e deu origem à sua escala chamada de Celsius. Fahrenheit ele fez um pouco diferente. Ele escolheu os pontos de ebulição e de fusão da água, né, e do gelo aí, diferente. Ele escolheu 32 para o ponto de fusão e 212 para o ponto de ebulição. Ou seja, aqui é diferente da escala Celsius, né? A escala não possui 100 divisões, ela possui 180, né? 212 menos 32 igual a 180. Por fim, a escala Kelvin, o que aconteceu foi que ele escolheu dois pontos, aqui eu arredondei, tá? Mas para o caso de ser 0, que é o ponto de fusão, ele escolheu 273,16 e para a ebulição 373,16. Há uma divisão aqui de 100, tá? O 0 da escala Kelvin, esse cara aqui, ele é conhecido como zero absoluto, certo? Por isso é chamado de... é uma escala absoluta, né? Essa aqui são equações importantes de serem lembradas, tá? O processo de conversão de uma escala para outra. E essa última aqui vocês podem estar estranhando porque eu não falei, né? Eu falei Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essa é uma outra escala absoluta, menos utilizada, quase não utilizada na verdade. É a escala chamada de escala Rankine, eu coloquei ela aqui mais por curiosidade, tá? Essa última aqui. Essas outras três são as mais comuns mesmo. Bom, pessoal, eu deixei alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá? Eu vou
passar os slides aqui, eles têm as respostas, então você pode pausar o vídeo, tentar fazer, e aí depois olhar no slide, deixar o vídeo prosseguir, você vai encontrar as respostas, certo? Bom, as escalas termométricas, como eu disse, elas existem para indicar os valores de temperatura. Para isso precisa-se de um dispositivo, né? Um instrumento para realizar a medição. Esse instrumento ou esses instrumentos são chamados de termômetros, tá? Então os termômetros são importantes para isso. Em geral, os termômetros se baseiam na dilatação de corpos, tá? Para realizar suas medições. A gente pode destacar aí, por exemplo, o de álcool ou de mercúrio, né? São muito utilizados. Aqui, por exemplo, é um termômetro desses que a gente vê mais no interior, em alguns lugares mais frios, né? E ficam presos na parede, tá? Aqui eu coloquei 4 tipos de termômetros, não vou entrar em detalhes, né? Esse aqui é um termômetro infravermelho, esse aqui é um termômetro, parece um multímetro, né? Que ele usa, na verdade, aqui um termômetro chamado de termopar, tá? Esse aqui é um termômetro utilizado em laboratório, tá? Termômetros aí para laboratório de química, física, enfim, para experimentos. E esse pretinho aqui é um termômetro culinário. Só coloquei esses 4 caras aqui para chamar a atenção para a variedade de termômetros e formas de se medir temperaturas que existem. Existem outras, não coloquei todas aqui, né? Agora eu vou falar dos estados da matéria. Importante a gente saber isso, né? Acredito que vocês já saibam, então eu vou só recapitular aqui. Bom, matéria é tudo aquilo que é composto por moléculas e que ocupa lugar no espaço, né? Então se você pegar esse copo aqui com água, se você fosse capaz de dar um zoom, como está acontecendo aqui na imagem, você veria as moléculas, né, que compõem a água. A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos da natureza: sólido, líquido e gasoso. Acredito que vocês já saibam isso. Existem outras formas do estado da matéria aí que estão em estudo na ciência, mas essas são as naturais, né, as mais fáceis de serem encontradas. Bom, galera, eu coloquei isso aqui para chamar a atenção de vocês para essa ferramenta online. Eu deixei o link aqui, ó, no slide. Vocês podem procurar, esse slide eu vou disponibilizar para vocês lá no Acadêmico. Vocês vão entrar nesse site, tá? E nesse site você consegue escolher aqui, ó, nessa parte aqui de cima, aqui, ó, você consegue escolher a substância e o estado da matéria, tá? Aqui nesse item você consegue mudar a temperatura e aqui, ó, quando você entrar lá nesse link, você consegue mexer essa barrinha azul aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, onde eu estou desenhando uma seta. Você consegue mexer para baixo, para cima ou para baixo, né? Aquecer ou esfriar. Se você pegar a água, por exemplo, no estado sólido, ela vai estar mais ou menos assim. Agora eu estou marcando o neônio, né? Ele está aqui a 14 Kelvin, então está no estado sólido. Se você começar a aquecer, essas moléculas vão começar a agitar. Eu peço para que vocês entrem aí nesse site e mexam para identificar o que acontece quando você aquece, quando você resfria. Pode começar com a água, que é mais simples, é essa última aqui, ó. Você marca ela, clica, por exemplo, em sólido e vai aquecendo. Vocês vão ver essas moléculas sendo agitadas, tá certo? Bom, o estado sólido é um estado aí bastante comum, né, da matéria. Uma substância que se encontra nesse estado vai possuir baixo valor de energia interna, né, porque as moléculas, imagina aí um átomo ou uma molécula, elas tendem a estar bem próximas umas das outras e vibrar menos, tá? Por isso. Então, elas são unidas por força de atração e acabam tendo menor nível de agitação. No estado líquido acontece o seguinte: essa força de atração ainda existe, mas ela é menor. Então, as moléculas acabam sendo mais agitadas, tá? Um pouco mais agitadas, tem um grau de liberdade maior. Então, elas conseguem vencer essa força de atração entre as próprias moléculas, tá? Já no estado gasoso, existe muita energia, mais energia do que no estado líquido, e as moléculas, né, elas tendem a vibrar mais. Então é praticamente inexistente as forças aí de atração entre as moléculas. Então, uma característica importante, o gás, né, o gasoso, vai tomar aí a forma do recipiente que o contém. Bom, é possível, né, agora falando ainda dos estados da matéria, agora focando mais nas fases, que você tem uma mistura bifásica, né? O que é uma mistura bifásica? É o vapor da água, por exemplo,
em um ambiente onde eu tenho água líquida, tá? Então eu consigo ter água em dois estados diferentes. Dizemos que substâncias assim, nessa situação, elas têm duas fases, tá? Ou seja, existe água naquele reservatório em dois estados diferentes da matéria. Tá? Então, ó, essa é a ideia de ter duas fases, beleza? Bom, uma coisa importante para saber é que se você adicionar ou remover calor, você pode mudar o estado das substâncias. Eu vou até pegar uma outra cor aqui da caneta, pegar o verde aqui que eu não usei ainda. Imagine que você tem um cubo de gelo, tá? Um cubinho de gelo. Se você começar a aquecer, imagina que eu comecei a desenhar um fogo aqui verde, né? Nada a ver, mas tá bom. Imagina que você começa a aquecer esse gelo. O que vai acontecer? Ele vai mudar de estado. Vai passar para o estado de líquido. Certo? Se você continuar aquecendo, a água vai mudar para o estado de gás, né? O estado gasoso. Certo? E o contrário também acontece, né? Se você pegar um gás, o líquido, o vapor de água e começar a resfriar, ele vai se tornar líquido e depois, se você continuar, ele vai se tornar sólido. Certo? Agora eu vou falar de algumas propriedades termodinâmicas. Já mencionei para vocês lá na primeira aula, falei das propriedades. Falei que para definir um estado termodinâmico você precisa ter pelo menos duas propriedades independentes, certo? Então agora eu vou mostrar algumas das propriedades mais usadas aí na termodinâmica. Bom, existem inúmeras tabelas de propriedades termodinâmicas na literatura, em livros, fascículos, apostilas, enfim. Vamos começar aqui pela pressão, tá? A pressão, ela vai indicar o quanto de força que se aplica em uma determinada área, tá? Basicamente, pressão é uma relação entre força e área, tá certo? E os elementos ou instrumentos usados aí, utilizados para medição de pressão são os manômetros, tá? Tomando aí, eles vão tomar como referência a pressão atmosférica. Beleza? Bom, pressão atmosférica, ela representa a pressão que é exercida sobre nossas cabeças por conta da coluna de ar que existe entre nós e o topo da atmosfera. Basicamente é isso, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A pressão atmosférica, ela aumenta ou diminui com o aumento da altitude? Deixa para mim aí nos comentários, escreve aí o que vocês acham, ou fale lá no fórum, no ambiente virtual. Vocês acham que a pressão aumenta ou diminui com o aumento da altitude? Bom, pessoal, vou falar agora de pressão manométrica. Pressão manométrica é aquela indicada pelos manômetros. Os manômetros são esses caras aqui, ó, muito utilizados na indústria para medição de pressão. Esse aqui mede em bar, tá vendo? Esse aqui mede em quilograma por centímetro quadrado e PSI, tem duas escalas, beleza? Pressão absoluta, ela é obtida somando-se a pressão atmosférica com a pressão manométrica, tá? Então aqui para resumir, para a gente entender, ó, imagina que você tem a pressão atmosférica. Eu quero calcular a pressão manométrica. A pressão manométrica está aqui, ó. O que é a pressão manométrica? É a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, tá? Então, pressão manométrica é pressão absoluta menos atmosférica, ou seja, é uma pressão que está aí, é uma pressão positiva, né? A gente costuma dizer que é uma pressão positiva, uma pressão aí que é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Também é possível se medir pressões menores que a pressão atmosférica, então são chamadas pressão de vácuo. A pressão de vácuo é calculada como? É a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Tá? Então aí você tem a pressão de vácuo. Beleza? Então, ó, vou usar como exemplo aqui esse cara com um fluido refrigerante. Está medindo aqui cerca de 100 PSI, né? PSI é uma escala de pressão muito utilizada nos medidores de pressão, tá? Para esse exemplo, ó, 14,7 PSI corresponde a 101,3 kPa, que é a pressão atmosférica, né? No nível do mar. Então, 100 PSI corresponde a
689 kPa. Dá para fazer essa conta aí, tá? Olha que coisa interessante. 100 PSI corresponde a 689 kPa. São quase 7 vezes a atmosfera. Quase, tá? Quase 7 vezes. Então, o que a gente percebe? Conhecer outras escalas nessa parte de pressão é muito importante para você ter noção aí do quanto essa pressão se refere, né? O quanto ela se refere na unidade que é mais utilizada, que é o kPa, tá? Vamos lá, pessoal. A massa específica de um corpo é a relação entre a massa e o volume desse mesmo corpo. Por exemplo, isolantes térmicos vão apresentar grande volume e pouca massa. Então, essas substâncias, existem outras substâncias que vão possuir pequeno volume e uma massa elevada. Então, isso aí a gente consegue, com a massa específica, a gente consegue mensurar isso aí, tá? Calor específico, que é a quantidade de calor necessária para modificar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 kg daquele determinado corpo. Essa propriedade vai variar de acordo com o tipo de material. Essa informação é importante, tá? Então, madeira tem um calor específico, concreto tem outro, metal, aí cobre, aço, vidro vão ter calores específicos diferentes, certo? Então, o calor específico vai mudar de acordo com a substância. Então aqui, ó, na tabela nós temos substâncias diversas, né? O ferro, o ar, alumínio, o mercúrio, água e gelo são a mesma substância. O que aconteceu aqui? Também é comum que o calor específico varie com a temperatura. Então isso vale para a maior parte dos líquidos e sólidos, tá? As variações acabam sendo pequenas, tá? Por isso que em alguns casos elas são consideradas constantes, tá? Só que mudou o estado físico, eu influencio no calor específico, tá? Fiquem atentos também com a unidade, tá? Caloria por grama grau Celsius poderia ser joule por grama grau Celsius, tá? Então essa conversão de caloria para joule é importante também saber. Então aqui, ó, o que eu acabei de dizer ali antes, né? O calor específico vai mudar se mudar o estado físico. Para a água, por exemplo, é 1 BTU por libra grau Fahrenheit. Isso aqui está em outra unidade, né? E gelo é 0,5. Né? Então ainda é água, só que no estado físico, mas mudou o calor específico. Bom, e por último aqui a entalpia específica, que vai apontar os níveis de energia por unidade de massa daquela substância que se deseja analisar. Tá bom? Então essa energia relacionada à entalpia está ligada à energia interna e à pressão daquele corpo. Aí a unidade é kJ por quilograma. Importante se lembrar disso, tá? kJ por quilograma. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula eu vou continuar a partir daqui. Um abraço a todos, se cuidem.